Pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma videoaula sobre Autodesk Inventor. Pessoal, essa é a 31ª aula do nosso curso aí, Autodesk Inventor YouTube. Galera, eu vou falar sobre um comando hoje de relevo. Mas antes de falar sobre o comando, eu quero responder alguns e-mails enviados, ok? E algumas perguntas que o pessoal está mandando aí para mim. Primeiro eu quero falar sobre o Humberto Rezende. Humberto, recebi seu e-mail, muito obrigado por ter mandado para mim o vídeo de criação de perfis, achei ótimo, sensacional. Eu vou fazer essa videoaula aí sobre perfis e estruturas, ok? Mas aconteceu um problema no meu Inventor, até falando aí para quem está pedindo vídeos sobre estruturas. Por algum motivo que eu não sei qual foi, creio que eu devo ter feito alguma limpeza na minha máquina, algum sistema de clean automático, e sem querer querendo toda a biblioteca de perfil sumiu, ok? Eu estive reinstalando aí algumas versões da Autodesk como o Revit, tenho também a versão 2012 e creio que não seja isso, ok? Mas foi, acho que, algum erro meu de ter limpado a pasta e ele sumiu. E quando eu tento criar então a estrutura metálica, ele não executa. Então, Humberto, me dê mais um tempinho aí, eu vou remover essa versão 2013 do meu computador, vou reinstalar novamente, com a intenção de ele recuperar esses meus itens, ok? Ou até mesmo dar um sistema de recuperação. Enfim, eu vou resolver isso e vou voltar a gravar os vídeos, ok? Bom, para aqueles que estão pedindo vídeos sobre render, ok? Que são a parte de ambientes e assim por diante. Esperem mais um pouco também, porque eu tenho alguns comandos para falar sobre modelamento. Ou seja, temos alguns assuntos. O que eu posso fazer é criar um vídeo à parte, ok? Sobre como se renderiza, faz uma renderização básica e depois eu vou aprimorar no nosso curso. Para a gente não perder aí a nossa didática, o nosso contexto. Como a gente está seguindo uma linha de raciocínio, até mesmo para a gente não ficar aí jogando matéria ao vento. Bom, comando de hoje, comando relevo, um pouco parecido com o comando decalque, ok? Mas nesse caso agora eu vou ter um formato definido em cima de uma geometria cilíndrica ou até mesmo uma geometria toda disforme, ok? Vamos ao que interessa, chega de blá blá blá, lenga lenga. Bom, primeira coisa que eu tenho que executar, pessoal, é um esboço. O comando é simples, ok? Mas esse esboço tem que estar projetado na direção dessa face, tanto posterior ou na parte frontal, enfim. O que você necessita é estar com ele na frente da face, não precisa estar encostado, ok? Bom, nesse caso eu tenho esse frasco que nós viemos já trabalhando algumas videoaulas e eu tenho um plano de trabalho executado na parte inferior dele aqui, ó, ok? Na verdade é como se fosse uma vista frontal, né? Eu vou ativar esse meu item, deixar ele visível, vou ativar a visibilidade, ok? Professor, eu não tenho esse plano no meu desenho, como que eu faço para criar esse plano então? Uma dica, abra a pasta origem que você tem no seu componente, você vai encontrar o plano YZ, XZ e o plano XY. Esse plano XY é o que mais satisfaz a gente em relação a esse processo de criação, ok? E como que eu faço? Dentro da minha aba modelo 3D, ok? Dentro do meu grupo operações de referência, eu seleciono o item plano. Eu vou selecionar esse plano XY e eu vou colocar uma distância qualquer aqui. Eu vou colocar, por exemplo, 100 milímetros, ok? Não necessariamente tem que estar afastado da peça. Estou colocando essa distância para ficar mais fácil a interpretação do vídeo. Nesse caso, eu não preciso mais desse plano. Eu vou executar no plano que eu criei. E olha só, eu vou executar o comando criar esboço em cima desse meu frasco, ok? Em cima desse plano aqui referenciado. E a geometria que eu executar aqui agora, ela vai servir para executar o comando relevo. Eu vou desenhar um esboço aqui, pessoal, de alguns arcos, ok? De algumas splines. Não tem nenhuma função específica esse comando que eu estou executando. É simplesmente para ter uma geometria desenhada, ok? Nesse caso, vou tentar fazer aqui um logotipo
meio estilizado, ok? Juntando todos os pontos, fazendo mais um arco, ok? E assim eu finalizo. É simplesmente um sketch. Tá, professor, mas eu quero fazer texto, eu quero fazer linhas, eu quero fazer outras coisas. Esse primeiro exemplo que eu estou passando é para você executar desenhos mesmo. Então, se você quisesse um círculo, você ia desenhar um círculo como relevo. Se você quisesse um retângulo, você ia desenhar um retângulo ou até mesmo outros itens. A parte do texto eu vou explicar na sequência. Então, eu vou fazer o primeiro com o desenho e depois eu faço com o texto. Bom, desenho executado, vou encerrar o esboço, ok? E agora eu vou ativar o comando relevo, ok? Então, dentro da minha aba modelo 3D, grupo criar relevo, eu vou dar um clique no comando. Ele trouxe para mim aqui a janela relevo. Dentro dessa janela ele vai perguntar assim, qual que é o perfil que eu quero desenhar. Percebam que o esboço que eu havia desenhado já está selecionado. Automaticamente ele já selecionou esse meu componente, ok? Lembrando, todo o esboço para fazer o relevo tem que estar fechado, não pode ter pontos abertos. Por isso que ele já identificou esse meu processo como o que eu quero abaixar ou levantar. Ou seja, caixa de texto alta ou caixa de texto baixa. Bom, segundo processo, a profundidade que eu quero. Ou seja, se eu quero ele com 5, 6 milímetros, 3 ou 4 milímetros, eu vou alterar no campo de profundidade. Eu vou colocar 2 milímetros para ficar bem visível esse meu item de relevo, ok? Na lateral dessa minha janela eu tenho aqui 3 formas. Por exemplo, relevo da face, ele vai fazer em texto alto, em caixa alta, ok? Ele vai ficar como se fosse uma saliência. Eu posso ainda remover, ou seja, baixo relevo, ou seja, caixa de texto baixa. Ele vai estar por dentro desse meu material, ok? E a outra opção seria relevo baixo e relevo do plano. Ele vai pegar uma intersecção, uma média entre esses componentes, ok? Eu vou fazer o primeiro aqui com o relevo da face, ok? Eu posso ainda ajustar, caso ele tenha pegado o esboço correto, mas a direção errada, percebam que tem uma seta, né, em cima desse meu esboço, ok? Se ele estivesse na direção errada, eu poderia inverter, ok? Ele iria para o próximo objeto, caso tivesse um outro frasco, mas como ele já está na direção correta, não preciso modificar, ok? Ajuste de face, ele vai conformar em relação à minha peça, em relação à minha face, ok? Eu posso habilitar ou não. Nesse caso, habilitando, eu vou ter que selecionar a face que eu desejo que ele conforme, ou seja, que ele ajuste, né? Se eu desabilito, ele vai fazer o processo sozinho, ele mesmo vai identificar o que é peça a ser removida. Quando eu confirmo no OK, ele já executa para mim essa peça em relevo, ok? Eu vou esconder esse plano que eu criei, pessoal, para ficar muito mais fácil da gente enxergar. Então percebam que na superfície desse meu frasco, ó, ele criou um relevo, ok? E esse relevo está na parte de fora, né, da minha peça. Se eu trocasse aqui a forma de executar ele estaria para dentro da minha peça, removendo o material. Professor, executei o comando e sem querer querendo, essa minha geometria de relevo está ao contrário. Eu quero ela para dentro da peça. O que eu faço? Na sua árvore de criação, ele habilitou o comando relevo, ok? Eu vou clicar 2 vezes em cima do comando relevo e eu vou inverter aqui para baixo relevo a partir da face. Vou confirmar com OK e ele já vai fazer o processo invertido, ok? Então agora ele tem ali como se fosse um rebaixo, ok? Independente ali do formato do meu frasco, ele fez sempre 2 milímetros de profundidade, ok? Em relação a texto, pessoal, é a mesma coisa. Eu só vou ativar aqui novamente o plano, deixar ele visível, para eu executar um esboço, ok? Então eu vou criar esboço 2D, seleciono o meu plano de referência e agora eu vou ativar o comando texto, ok? Que está dentro da minha aba esboço, ok? No grupo desenhar e com o comando texto. Eu vou dar um clique em cima do ícone. Ele vai pedir para eu clicar num ponto da tela para começar a criar esse meu texto. Como eu quero ele aproximadamente no meio, eu dou um clique aqui próximo à linha de centro. Agora, pessoal, eu vou colocar o texto que eu desejo. Eu vou colocar um texto aqui que seja padrão, aí, tipo, por exemplo, data, ok? Vou colocar
X, Y, Z, que seria dia, mês e ano, né? Vou colocar também referência, que pode ser uma referência do produto, ok? Nesse caso pode ser código, né? Vou colocar aqui alguns numerais, só para gerar aqui uma referência qualquer, tá? Só como se fosse um exemplo. E talvez um modelo, né? Ok? Bom, informações inseridas, texto criado. Como que eu edito agora esse meu texto? Esse meu campo de informações? Nessa minha janela de formatar texto, é muito próxima aí à formatação do Word. Na parte superior eu tenho os estilos, né, que eu posso ser justificado, justificado ao centro ou justificado à direita. Nesse meu caso eu vou optar pelo justificado ao centro, ok? Que ele vai estar exatamente os textos alinhados pelo centro. Também posso ajustar em relação à altura, justificado acima, justificado ao meio ou justificado abaixo. Nesse caso aqui não vai interferir em nenhuma dos meus itens, ok? Esticamento, caso eu queira esticar esse meu texto, criar uma desproporção entre as letras, enfim, não é o que eu necessito. Espaçamento, caso eu tenha lá, seria a minha justificação, seria a minha formatação, pode ser único, duplo, 1.5, múltiplo ou exatamente, que seria as distâncias entre as linhas. Eu prefiro trabalhar com o único, ok? Que ele segue uma proporção em relação ao tamanho da fonte. A fonte que eu quero trabalhar, vocês podem escolher qualquer uma, ok? Tanto fonte vazada ou fonte aberta. Nesse caso eu vou trabalhar com Arial, então eu vou selecionar o texto, assim como no Word, e vou procurar o meu componente Arial, ok? Tem um Arial normal, Arial Black. Arial Black é um pouquinho mais destacada, fica show de bola. E o tamanho? Bom, o tamanho, pessoal, é um pouco diferente aí de texto que vocês escrevem em blocos de texto, enfim, porque lá vocês utilizam o processo de fonte. E a fonte mais comum é a fonte 12, a fonte 10. Só que nesse caso eu não tenho fonte, eu tenho tamanho em milímetros, a altura do meu texto em milímetros. Então nesse caso, cada letra aqui tem a altura de 3,50 milímetros. Caso você queira aumentar, por exemplo, para 6 milímetros, ok? O seu texto vai ter 6 milímetros. Lembrando, seleciona o texto, ok? E altera aqui 6 milímetros. Simplesmente alterando aqui, ele não vai alterar todos os textos. Fica muito mais fácil aí, então, copiar a didática do Word. Também tem a forma de apresentar como negrito, itálico, ok? Ou sublinhado. Isso aí para você que deseja, por exemplo, deixar aqui o modelo em itálico. É a forma de formatação, pessoal. Cada um tem cada um tem um gosto e não adianta a gente discutir, ok? Cor, nesse caso, indifere porque ele vai ser um processo que eu vou utilizar o comando relevo, então tanto faz a cor que eu vou colocar, não vai mudar nada no meu processo. Ok? Ele está no componente frasco de shampoo, que eu havia executado. Ele está usando os parâmetros do modelo que eu estou inserindo. E eu ainda tenho o parâmetro, ok? Com referência nas cotas já utilizadas. Eu não vou utilizar esse parâmetro, eu vou deixar com o que ele já veio. Sendo assim, eu vou confirmar com o OK. E ele trouxe para mim aqui o meu texto. Eu ainda posso movimentar esse meu texto. O que eu faço? Eu dei o ESC para encerrar esse meu processo de texto. Se eu passar o mouse em cima, ele fica com um tom vermelho. Se eu clicar, segurar o mouse e arrastar, ele vai movimentar como se fosse uma imagem, ok? E assim eu acabo referenciando a minha peça. Eu vou encerrar o esboço, ok? Encerrei a minha criação de texto. E agora eu vou ativar o comando relevo novamente. Como que eu faço? Ativo o comando relevo, ok? Na minha aba modelo 3D, no grupo criar. Seleciono o comando. O que eu quero agora? Ele não selecionou mais o perfil. Então eu tenho que manualmente clicar aqui no meu texto. Agora ele já sabe que esse meu texto tem que ser criado como um relevo. Só que percebam que a seta verde aqui, ó, está na direção errada. Eles têm que estar para baixo. Então eu vou inverter aqui o meu processo de criação. Ok? A profundidade eu vou deixar 1 milímetro, ok? Eu vou diminuir então a minha profundidade. E ao invés de eu fazer um relevo de face, eu vou fazer um rebaixo. Fazer um texto aí
de caixa de texto baixo. Vou confirmar com OK e pronto, pessoal, ele executou o comando. Eu vou desligar esse meu plano de referência, ok? Vou desligar a visibilidade e olha só o que ele executou na minha embalagem. Ele fez um texto, ok, com 1 milímetro de altura, conforme a superfície que eu tenho na minha embalagem, ok? Ah, professor, eu não quero para dentro, eu quero para fora. Lembrando, volta na árvore de criação, clica 2 vezes em cima de relevo, no caso o relevo que você acabou de executar, e inverte aqui clicando no meu item relevo da face. Confirmo com OK. Prontinho, pessoal. Agora sim o texto está com a caixa alta, ok? Está em relevo. Eu consigo até verificar esse meu processo. Eu posso modificar as referências de linhas? Pode. Por exemplo, olha só. Deixa eu pegar aqui esse meu relevo que eu fiz para a parte inferior. Eu vou ativar aqui o comando de arredondamento, ok? Eu vou colocar aqui o item de ponto 5, ok? E vou selecionar uma aresta que eu havia criado com esse relevo, ok? Quando eu faço esse meu processo, como eu selecionei duas, né? Deixa eu desabilitar uma aqui, ok? Vou selecionar essa, somente essa, e ele vai executar o comando para mim de arredondamento na superfície, ok? Então você fica apto também a edições, ok? Caso você queira ajustar ou até mesmo criar mais itens no modelamento, você pode. Uma dica que eu vou passar para vocês: faça todo o modelamento de frascos, de embalagens, depois vocês fazem o comando de casca. Para quem perdeu o comando de casca, creio que na 27ª ou 28ª aula que eu falei sobre comando de casca. É isso aí, quero agradecer novamente a todo mundo. Lembrando, quem está vendo os vídeos pela primeira vez, se inscreva no canal, ok? Deixa aí o seu joinha, compartilhe isso aí no Facebook, pessoal. Eu peço que faça isso para ajudar a divulgar também, e também as pessoas que estão precisando de material encontrar isso com mais facilidade. Como ali no Facebook, às vezes os grupos são bem seletivos ao que você necessita, ou mecânica, ou alguma coisa de arte. Então, para aquela galera que gosta de mecânica, então compartilhe com esse pessoal. Os recados são esses, galera. Muito obrigado, um forte abraço, valeu, por hoje é só. Fui! Cuida, vem. Sabe aqui, sabe aqui? Vem. Cuida. Vai lá.